E agora, no programa Dário de Paula, o bicho vai pegar. Plantão de polícia. Agora são 7h46. Esta é a hora do gostoso café favorito. Tentativa de roubo em Angra dos Reis termina com assaltante morto e 2 presos. Funcionária foi feita refém por bandido. Uma tentativa de assalto à loja da Vivo na Rua do Comércio, no centro de Angra dos Reis, na manhã passada, terminou com 2 presos e um dos assaltantes morto. Por volta das 8 horas da manhã, quando o estabelecimento estava abrindo as portas, 3 bandidos, um deles portando uma arma, renderam aos funcionários. Uma testemunha avisou a polícia militar. Uma viatura que estava estacionada no cais de Santa Luzia chegou rapidamente ao local e isolou a área. Pouco depois, chegaram mais policiais em 2 outras viaturas. Eles começaram a negociar a rendição dos assaltantes. 2 se entregaram. Janderson Correia Marculino e Carlos Eduardo Damásio Gomes, que não tiveram a idade informada. O terceiro assaltante, Marco Antônio Ferreira Gomes da Silva, de 20 anos, justamente o que estava armado, surpreendeu os policiais militares ao sair da loja, tendo uma funcionária como refém. Com a arma apontada para a mulher, ameaçando atirar nela a qualquer momento, caso os policiais se aproximassem, Marco Antônio caminhou com a refém por cerca de 2 quarteirões, sendo acompanhado a uma certa distância pelos PMs. O assaltante, porém, não sabia que entre o público que acompanhava a situação estava um policial civil. Quando o assaltante chegou à Rua Coronel Carvalho e tinha sua atenção voltada para os policiais militares, o agente da Polícia Civil fez 3 disparos contra ele. Um dos tiros atingiu Marco Antônio na cabeça. Ele chegou a ser levado ao Hospital Municipal da Japuíba, mas morreu antes de ser socorrido. A pistola calibre 9mm que ele portava foi apreendida. A funcionária não teve ferimentos físicos, apesar do grande abalo psicológico. Dário de Paula. Você ouve, você confia. Agora 7h48, é hora do café favorito. Foragidos de operação são presos em Porto Real. Fuzil, pistola, munições e drogas apreendidos com eles. Policiais civis de Barra Mansa capturaram no dia passado 2 foragidos da Operação Futebol Clandestino deflagrada no último dia 23 em conjunto com o Ministério Público Estadual. A prisão aconteceu em Porto Real. Os procurados estavam numa casa do bairro Colinas e tentaram fugir pelos fundos, mas a residência estava cercada. Os presos não tiveram os nomes divulgados. Com eles, foram apreendidos um fuzil calibre 556, uma pistola 9mm, diversas munições de calibre .40 e roupa camuflada, um carro roubado, além de diversos pinos de cocaína e trouxinhas de maconha. Os policiais relataram que a dupla teria oferecido a eles R$500 mil para que não fossem conduzidos à delegacia de Barra Mansa. Ainda de acordo com a polícia, os presos são suspeitos de participação nos homicídios do policial militar de São Paulo, Luiz Paulo Carvalho Afonso de Almeida, de 27 anos, e do advogado Márcio Vitor Castilho, em abril deste ano, numa estrada rural do distrito de Floriano, em Barra Mansa. Eles também são suspeitos de integrarem uma facção criminosa que atua em Barra Mansa, Porto Real, Resende e em outras cidades do sul do estado. Na ocasião da Operação Futebol Clandestino, diversas prisões foram efetuadas e a denominação da ação foi inspirada no nome de um dos grupos de WhatsApp utilizados pelos traficantes para tratar das áreas gerenciadas pela quadrilha, no qual eles cuidavam da aquisição e distribuição de drogas, armas e munições, bem como para a troca de informações sobre alvos, entre os quais policiais e traficantes de outra facção. Disque Denúncia 080-260-667. Não se omita, denuncie.
Ai, gente, agora são 7h51. É hora do café favorito. Suspeitos de integrarem quadrilha de assalto a bancos são presos em Mendes, mapeando a cidade para ataques a caixas eletrônicos. A prisão ocorreu na noite da terça-feira e foi divulgada na manhã passada. As prisões foram feitas por policiais civis e militares do bairro Água Fria, em Mendes. Segundo a polícia, os 4 integram uma quadrilha de roubo a bancos com ataques a caixas eletrônicos no interior do estado do Rio e de Minas Gerais. Os suspeitos foram localizados por meio de um trabalho de investigação conjunta das polícias civil e militar. Segundo a polícia de Mendes, foi descoberto um plano para um ataque com explosivos às 5 agências bancárias da cidade. Pelo que foi apurado, um grupo de criminosos sairia em comboio de Manguinhos, no Rio de Janeiro, para Mendes, e os criminosos seriam abrigados numa casa do bairro Rosa Machado, em Piraí, às margens da rodovia RJ 133. Segundo um dos presos confessou, o restante da quadrilha viria portando fuzis, pistolas e explosivos. Ele disse também que, juntamente com os outros 3 presos em Mendes, estava mapeando a cidade e estabelecendo a rota de fuga. O suspeito deu outro detalhe do planejamento da ação. Segundo ele, uma parte dos criminosos atacaria a delegacia e o destacamento da Polícia Militar, enquanto os demais agiriam na área central da cidade, onde ficam os bancos. A Polícia Civil disse que o grupo criminoso foi o responsável pelo ataque a uma agência bancária de Rio das Flores na última segunda-feira, quando foram roubados quase R$300 mil, e ainda pelo assalto a um banco na cidade mineira de Pirapitinga no mês passado. Os 4 presos em Mendes foram indiciados por formação de quadrilha. As investigações continuam, segundo frisou o delegado de Mendes. Dário de Paula. Você ouve, você confia. Agora 7h53, 7 para as 8, é hora do café favorito. PM prende homem com 223 pinos de cocaína em Volta Redonda. Um suspeito de tráfico de drogas que não teve o nome informado foi preso no dia passado na rua Deodoro da Fonseca, no Dom Bosco. Segundo a Polícia Militar, com ele foram apreendidos 223 pinos de cocaína e uma trouxinha de maconha. O celular do preso também foi apreendido. A ocorrência foi apresentada na delegacia de Volta Redonda. Líder de audiência, programa Dário de Paula, um show de informação. 7h54, hora do café favorito. O homem é preso com drogas em casa, em Resende. O suspeito, identificado como Marcos Vinícius de Brito Bernardo, de 27 anos, foi abordado em frente a um bar na rua Nossa Senhora do Rosário, no bairro Paraíso, portando um pino de cocaína. Ele disse ser usuário de entorpecentes, mas admitiu que tinha mais drogas em casa. Com a autorização da mãe de Marcos, os agentes policiais fizeram uma revista na residência. Eles encontraram 2.700 pinos vazios, 365 pedras de crack, 8 pinos de cocaína, um pote e 2 sacos contendo o mesmo entorpecente, uma balança digital e 6 munições. Marcos Vinícius foi apresentado na delegacia de Resende, onde o flagrante de tráfico foi confirmado. A notícia, a entrevista, a reportagem, o comentário em cima do fato. Programa Dário de Paula. Plantão de polícia. Seu inverno com ofertas quentíssimas é na Pharma One.